Se você comprou um Asus ROG Phone 2, com certeza deve ter observado um aplicativo chamado Armoury Crate. E nesse vídeo a gente vai explicar em detalhes para que ele serve e todas as funcionalidades que estão embarcadas nele. Um dos aplicativos que veio embarcado aqui no ROG Phone 2 foi o Armoury Crate, um aplicativo bem interessante que permite controlar algumas funções dentro do smartphone, obviamente focado no game. Sabendo disso, a gente trouxe um passo a passo aqui bem detalhado, mostrando o aplicativo e explicando exatamente o que você pode fazer em cada área dele, permitindo assim que você entenda melhor o dispositivo que está na sua mão e personalize da forma que você bem entende na hora das partidas. Então, vamos para a bancada, me acompanha que eu te explico direitinho isso lá. Um dos aplicativos que é incorporado aqui no Asus ROG Phone 2 é o Armoury Crate, que pode ser encontrado tanto aqui no menu, como localizado aqui, centralizado. Você pode trocar depois, mas por padrão ele já vem aqui na tela inicial. Esse aplicativo ele é responsável por organizar algumas coisas dentro do aparelho, especialmente relacionadas ao que ele se propõe, que é ser um aparelho gamer. Então a gente tem aqui de cara a visualização da biblioteca de jogos. Eu posso ter a interface por cards, como vocês estão vendo aí, ou eu posso ter uma lista aí com pequenos quadrados que facilita a visualização, né? Fica mais prático do que o card, mas aí vai do gosto de cada um. E em cada jogo a gente tem os perfis de cenário. No perfil de cenário a gente tem algumas configurações que permitem a gente colocar algumas alterações no dispositivo. Você pode colocar o aparelho, por exemplo, para controlar a temperatura e ficar mais baixo ou mais alto, quanto de CPU ele vai puxar e se ele vai liberar ou não a memória. A gente tem também configurações de áudio, de rede, os Air Triggers, se você já configurou, e eu já mostrei em outro vídeo aqui, o mapeamento de chave e muito mais, né? Macro, toque e tudo mais. Então tudo aqui é configurável individualmente por jogo. Obviamente um ponto que é interessante aqui é você está fazendo uma configuração e obviamente isso requer tempo e paciência. Só que se você fizer um reset do aparelho ou trocar de dispositivo, teoricamente você perderia essas configurações porque ele a princípio não é sincronizado. Pensando nisso, a Asus desenvolveu aqui o conceito de você poder compartilhar o perfil de jogo. E aí você pode marcar tudo que você alterou e compartilhar em e-mail, redes sociais ou até nos próprios espaços de armazenamento, né? Cartão de memória, etc. Aliás, cartão de memória não, mas nuvem, etc. Passando aqui para outra parte, que é o console, a gente tem as visualizações de informações relacionadas ao dispositivo. A gente tem aqui a informação se o Mode X está ligado ou não. E a partir daí a gente tem algumas informações relacionadas ao aparelho. A gente tem informações de CPU, quanto que ele está rodando e qual a temperatura, quanto de RAM utilizada e total, GPU e armazenamento. Se eu, por exemplo, desligar o Mode X, o X-Mode, vocês vão ver que a CPU vai esfriar um pouco e vai diminuir o clock. Olha só. Isso porque ele considera que o aparelho não está tendo uma demanda extrema de desempenho, então ele pode relaxar um pouco. Se a gente ligar, a gente tem um aumento tanto na CPU e na temperatura, quanto na temperatura da GPU também. Aqui a gente tem algumas informações relacionadas a outras funções. A gente tem a parte do Game Genie, que você pode gerenciar quais jogos vão exibir o Game Genie, a lista de permissões de conteúdo, a parte que fala sobre o Air Trigger, mostrando a configuração de pressão que você faz. Você pode fazer a configuração a qualquer momento, isso é oferecido no início, mas você pode alterar. Então eu coloquei aqui como um toque bem leve. E você tem a velocidade do cooler, caso você esteja
usando o Aeroactive Cooler. Além disso, como eu estou com o modo X ativado, eu posso customizar a iluminação. Iluminação essa que obviamente fica aqui atrás. Então a gente pode clicar aqui e fazer a alteração da forma como é exibida, pode ser estática, respirando, estróbica, estroboscópica ou ciclo de cores. Eu estou no momento com ciclo de cores, mas eu posso, por exemplo, colocar em estática e aí ele fica com a cor que eu selecionar. No caso, eu selecionei o branco, mas eu posso vir aqui e regular ao gosto. Por exemplo, eu vou colocar aqui um azul próximo da arte do canal para ficar mais a ver com a gente. Então, você vê que automaticamente ele já exibe aqui na cor desejada. Além disso, a gente pode regular o brilho, né? Você pode colocar com menos ou mais brilho. E você pode colocar a taxa dependendo do tipo, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, no respirando, que ele fica piscando a logo. Você pode colocar, por exemplo, mais rápido ou mais lento. Além disso, a gente tem a possibilidade de configurar a sincronização de iluminação caso você tenha um grupo ou você queira criar um grupo, e configurações avançadas relacionadas ao Aura, que já é conhecido aí dos usuários da OG. Além disso, a gente tem aqui uma área chamada apresentação. Para que serve essa área apresentação? Ela serve para te mostrar alguns aplicativos, alguns jogos que já suportam algumas funções que são oferecidas no ROG Phone 2. Por exemplo, a taxa de atualização em 120 Hz. Então, todos esses jogos aqui, eles podem ser utilizados em 120 Hz, você vai ter uma melhor otimização, eles já são prontos para isso, né? Então você tem desde o bizarro Minecraft, o que não faz muito sentido, né, para algumas pessoas, até jogos de FPS e jogos de luta como Mortal Kombat, Death Trigger e Shadowgun Legends, né? Só para citar alguns aqui. Então a gente tem ainda o TwinView, o Asphalt obviamente ele já vem instalado e tem o suporte de praticamente tudo que o aparelho oferece. O Air Trigger, que são os botões aqui em cima que eu falei, a vibração e o Gamepad, que é um outro acessório. Então tudo aqui você consegue ter uma noção de quais são já os jogos compatíveis com as funções oferecidas pelo aparelho de forma bem fácil e bem visual, né? E aí você pode simplesmente, por exemplo, clicar em Get, e aí você cai direto na ficha do jogo na Google Play Store. Isso é bom porque facilita bastante a vida do usuário. E vocês viram aí que eu só cliquei no botão de Home e ele voltou para ele. Quando eu quiser sair desse modo, desse aplicativo, é só eu clicar em Sair, que ele sai automaticamente e volta para minha tela inicial. Então é isso. Esse foi o Armoury Crate e não tem muito mistério. É um aplicativo basicamente para você entender melhor o aparelho, configurar melhor ao seu gosto e, acima de tudo, tirar melhor resultado.